Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje o dia tá daqueles que mexem com o nosso emocional, daqueles que você para tudo o que está fazendo, senta, respira fundo e pensa: meu irmão, o que tá acontecendo com o Flamengo? O que estão fazendo com a camisa mais pesada do continente? O que tá rolando nos bastidores, nas reuniões, nas chamadas por videoconferência, nos encontros fechados com dirigentes, nas conversas que ninguém assume mas que todo mundo comenta? E é por isso que eu já te digo, antes de entrar no assunto de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e fortalece o trabalho. Porque hoje, meu parceiro, o que eu vou contar aqui é simplesmente um dos bastidores mais quentes, mais intensos e mais falados, mesmo que às escondidas, dos últimos meses no futebol brasileiro. Sim, nação. A bomba da vez envolve ele, Luciano Heng, dono da Havan, um dos empresários mais midiáticos, influentes e controversos do país. Um cara que não passa despercebido por ninguém, goste você dele ou não. E segundo fontes que circulam entre conselheiros do Flamengo, opositores, aliados, gente da política interna e até pessoas do próprio mercado de patrocínio esportivo, o empresário teria sinalizado um interesse gigantesco em entrar no Flamengo com uma proposta que, segundo palavras usadas por quem ouviu a conversa de perto, seria simplesmente absurda, muito acima do que normalmente é oferecido a um clube brasileiro. Mas segura aí, porque esse assunto não começou do nada. Na verdade, essa história começa meses atrás, quando o Flamengo iniciou uma movimentação para reorganizar seus modelos de contrato de patrocínio. As grandes marcas do mercado já sabiam que o Flamengo, pela sua força, pela sua audiência, pelo tamanho da sua torcida e pelo impacto das redes sociais, estava se posicionando para alcançar valores cada vez mais internacionais. Não dá mais para tratar o Flamengo como um clube brasileiro comum. O Flamengo é uma plataforma global. E quando um clube vira plataforma global, surgem os oportunistas, surgem os visionários, surgem os estratégicos, surgem os que só querem aparecer, e surgem também os que querem, por bem ou por mal, cravar o nome na história. É aí que entra o rumor, e rumor forte, de que Luciano Heng teria procurado pessoas próximas à diretoria do Flamengo para entender como poderia ser estruturado um patrocínio absolutamente exclusivo. Não estamos falando de um valor marginal. Não estamos falando de um patrocíniozinho lateral. Estamos falando de algo comparável aos maiores contratos do Brasil e até da América do Sul. Algo que poderia mexer, inclusive, com a ordem das coisas dentro do clube, com as demandas políticas, com o balanço de forças dentro do conselho, com influências futuras em eleições internas, com a capacidade de abrir espaço para um patrocinador que não quer simplesmente aparecer. Ele quer dominar. Ele quer marcar presença. Ele quer que o Flamengo seja a extensão perfeita da identidade visual dele. E calma, porque isso não é tudo. Segundo relatos que circularam entre pessoas que já tiveram conversas comerciais com a Havan, Heng não gostou nada do fato de não ter conseguido entrar no Flamengo anos atrás. Ele tentou. Fez proposta. Quis estampar o manto. Quis estar na camisa mais pesada do planeta. E não conseguiu. Quando não conseguiu, teria dito em um círculo fechado que um dia ainda iria conseguir. Para alguns, isso foi bravata. Para outros, foi promessa. E agora, nação, dizem que esse dia pode estar mais perto do que muita gente imagina. Há quem diga que já houve pelo menos 3 contatos indiretos nos últimos meses. Nada formal, nada assinado, mas conversas de aproximação. Há quem diga que Heng pediu detalhes sobre como funcionam as cláusulas de prioridade do Flamengo, sobre como se estabelecem valores mínimos, sobre como funcionam as metas de performance digital, sobre como o Flamengo calcula impacto e entrega de mídia. Isso, para quem conhece o mercado, significa só uma coisa: o cara está estudando terreno. E quando um empresário desse tamanho estuda terreno, não é para dar passo pequeno. É para entrar chutando a porta. E outra coisa importante, Heng, nos últimos anos, aumentou drasticamente seus investimentos em publicidade esportiva. E quando um empresário desse porte começa a se aproximar desse ambiente, normalmente não é coincidência. Ele testou o terreno no Brusque, elevou visibilidade no cenário nacional, apareceu em diversas campanhas com atletas, participou de eventos esportivos e buscou, de alguma forma, associar sua imagem ao esporte nacional. Por quê? Porque ele sabe que esporte é o único veículo de comunicação capaz de atingir massa de maneira absolutamente explosiva. Televisão, rede social, rádio, tudo se converte em audiência quando se fala de futebol. E no Brasil, quando se fala de futebol, não se fala de outra coisa, se fala de Flamengo. O Flamengo é o atalho para qualquer marca alcançar um país inteiro. E um empresário que quer impacto rápido sabe disso. Agora, aqui é onde a coisa começa a tomar dimensões realmente enormes. Segundo pessoas que acompanham bastidores da política interna,
a proposta que teria sido sinalizada viria com 3 elementos que deixaram muita gente de queixo caído. O primeiro seria um patrocínio master de valor recorde, ultrapassando absolutamente qualquer acordo firmado no Brasil até hoje, numa escala que deixaria até mesmo gigantes internacionais impressionados. O segundo, a presença da marca em uma série de propriedades digitais do clube, algo que Heng supostamente deseja com força, porque sabe que o Flamengo hoje é uma máquina de audiência nas redes sociais. E o terceiro elemento, e esse é o mais polêmico, seria a garantia de exclusividade política. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele não quer só colocar a marca na camisa. Ele quer território. Ele quer espaço. Quer influência. Quer ter presença interna. Quer usar o Flamengo como uma vitrine massiva, e para isso precisa de acesso, precisa de visibilidade, precisa de proximidade com quem toma decisões. E isso, meu amigo, mexe profundamente com a estrutura interna do clube. Porque a partir do momento em que um patrocinador começa a exigir influência, a coisa deixa de ser apenas comercial e começa a se tornar institucional. E é exatamente aqui que os mais experientes dentro do Flamengo ligam o alerta máximo. Porque o Flamengo não é só um clube. É uma ideia. É uma estrutura política complexa. É um ambiente onde qualquer mexida pode gerar conflitos internos. E quando um patrocinador chega querendo território, ainda mais alguém com o perfil de Luciano Heng, o impacto é imediato. Gera divisão. Gera debate. Gera barulho. E esse barulho já começou. Conselheiros que normalmente não comentam nada começaram a falar. Pessoas próximas à diretoria começaram a se movimentar. Tem gente que gosta da ideia, porque vê no empresário um investidor agressivo, disposto a colocar dinheiro pesado no clube. E tem gente que detesta a ideia, porque teme que ele se torne uma influência política que possa mexer com a independência e a identidade do rubro-negro. A verdade é que o assunto está longe de ser simples. E é exatamente por isso que ele está sendo mantido em silêncio absoluto pela diretoria. Ninguém confirma nada. Ninguém nega nada. E quando ninguém confirma e ninguém nega, meu amigo, é porque tem coisa acontecendo. Mas segura aí que tem muito mais. Muito mais mesmo. Porque o que parece ser apenas uma negociação comercial pode, na verdade, estar diretamente ligado às movimentações estratégicas para o novo estádio do Flamengo, ao novo plano de reestruturação financeira que vem sendo estudado, e também aos ajustes nos acordos atuais com outros patrocinadores que podem ser afetados caso uma proposta desse porte realmente chegue à mesa. E tem mais. Há quem diga que Heng quer, além do master da camisa, patrocinar outras áreas do clube, desde categorias de base até setores estruturais do CT. Algo que transformaria a Havan em uma marca onipresente dentro do Flamengo. E isso mexe com outras empresas interessadas. Mexe com Betano, mexe com o Banco BRB, mexe com marcas esportivas, mexe com concorrentes internacionais, mexe com absolutamente todo mundo. Porque quando um patrocinador desse nível aparece disposto a pagar acima do mercado, os demais precisam se mexer. E quando o Flamengo está envolvido, a disputa vira guerra comercial. Nação, respira fundo porque agora é que a coisa realmente começa. No primeiro bloco eu te mostrei a base da situação, os bastidores, o rumor que começou a crescer e as reações internas. Mas agora, no segundo bloco, a gente vai mergulhar fundo, e quando eu digo fundo, é fundo mesmo, nas repercussões, nas possíveis consequências, nos desdobramentos e no impacto estratosférico que uma proposta da Havan nesse nível poderia causar dentro do Flamengo. E não é exagero. O que eu vou te falar agora é o tipo de movimento que colocaria pressão não só em outros patrocinadores, mas no próprio modelo de gestão financeira do clube. E antes de entrar na parte mais pesada, de novo, deixa o like, se inscreve no canal e fortalece esse trabalho. Aqui a gente fala de Flamengo como torcedor de verdade, sem rodeio, sem meia palavra e sem medo de abordar qualquer assunto que mexa com o futuro do clube mais amado do país. E vamos lá! Quando um patrocinador aparece com valores muito acima do mercado, isso mexe com 3 áreas principais dentro do Flamengo: finanças, política e identidade. Vamos destrinchar uma por uma. A primeira é a parte financeira. E aqui, nação, é onde tudo começa a ganhar escala. Porque segundo gente que conversou com empresários ligados ao mercado, especula-se que a proposta da Havan poderia ultrapassar com folga valores que hoje giram em torno de grandes contratos latino-americanos. Ninguém fala número exato, ninguém abre planilha, ninguém mostra documento, mas o que circula é que seria algo tão alto que romper o contrato atual com a patrocinadora master não seria um empecilho tão grande assim. Ou seja, o valor seria tão monstruoso que pagar multa rescisória do acordo atual seria praticamente detalhe. E isso mexe com todo o departamento financeiro. Por quê? Porque um contrato master gigantesco não afeta só a camisa.
Ele afeta planejamento, projeção de fluxo de caixa, orçamento para contratações, orçamento para infraestrutura, autonomia de departamentos internos e, principalmente, aumenta o poder de barganha do clube diante de outras empresas. O Flamengo pode, com contrato master astronômico, exigir mais em outras áreas, elevar patamares, renegociar contratos secundários e colocar pressão em empresas que hoje pagam menos do que deveriam. E aqui entra o ponto mais importante: o Flamengo está em um momento estratégico. O novo estádio é uma pauta real, complexa, cara e que exige musculatura financeira. Não basta vontade. É preciso volume de caixa, previsibilidade de receita, novos fluxos comerciais e parceiros que consigam sustentar contratos longos. E Heng sabe disso. Empresas desse porte sabem disso. E quando uma empresa percebe que o clube precisa de parceiros estratégicos para sustentar o próximo salto estrutural, o movimento de aproximação fica ainda mais forte. Agora vamos para o segundo ponto: a política interna. E aqui, nação, é onde a porrada come. Porque quando um patrocinador chega oferecendo dinheiro demais, ele desequilibra forças. Ele força debates. Ele coloca grupos internos contra outros. E Heng não é um nome neutro. Ele é polarizador por natureza. A presença dele dentro do Flamengo faria algumas alas vibrarem e outras entrarem em estado de alerta total. E tudo isso impacta diretamente eleições internas futuras, formações de grupos, alianças, troca de poder e, principalmente, o discurso de quem quer assumir o clube. Um patrocinador normal não interfere nisso. Mas um patrocinador que chega querendo posicionamento institucional, querendo presença, querendo reforçar imagem própria, inevitavelmente mexe com a política interna. E é por isso que até agora ninguém dentro do clube falou publicamente sobre esse rumor. Porque se alguém confirmar, gera guerra. Se alguém negar, pode fechar portas. E o Flamengo é um ambiente onde ninguém quer fechar porta com ninguém até ter certeza absoluta de que não vai precisar daquela porta mais tarde. Agora vamos para o terceiro ponto: identidade. E aqui é onde a discussão fica ainda mais séria. Porque por mais que o torcedor queira ver o Flamengo forte financeiramente, existem limites. Existem linhas que não podem ser cruzadas sem que o torcedor sinta uma mudança brusca no perfil do clube. O Flamengo sempre foi gigante por si só. Nunca precisou se submeter a ninguém. Nunca precisou moldar sua identidade ao gosto de patrocinador nenhum. Quando grandes marcas entram no clube, elas se adaptam ao Flamengo, e não o contrário. Mas um patrocinador que chega com valores monstruosos muitas vezes não quer só colocar o nome na camisa. Ele quer espaço nas redes sociais, quer presença em vídeos, quer campanhas exclusivas, quer ações institucionais, quer associação total. E aí surge o ponto: o quanto o Flamengo está disposto a flexibilizar sua identidade em nome de um contrato gigantesco? O quanto vale a pena? O quanto isso influenciaria outros acordos? Como isso afetaria a percepção da torcida? E essas perguntas, nação, estão sendo feitas justamente agora. E não só por torcedores. Estão sendo feitas dentro de conselhos internos, dentro de reuniões entre dirigentes, dentro de grupos que analisam impactos de imagem. Porque quando uma marca como a Havan entra no Flamengo, ela não passa despercebida. Ela muda o ambiente. Mas vamos aprofundar ainda mais. Porque ao contrário do que muita gente pensa, uma oferta dessa magnitude não seria apenas um cheque assinado. Seria um pacote. E esse pacote provavelmente envolveria exposição massiva em propriedades digitais do clube, possível associação com o projeto do estádio, parcerias indiretas com outras empresas do grupo, pressões para campanhas institucionais conjuntas, renovação anual condicionada a desempenho de visibilidade. E isso significa que o Flamengo precisaria reorganizar setores internos para atender demandas do patrocinador. Significa que algumas áreas ganhariam mais dinheiro, outras precisariam produzir mais conteúdo, outras teriam que negociar novos formatos. Ou seja, o Flamengo entraria numa nova era de profissionalização comercial. E é exatamente nesse ponto que aparece o grande dilema. O Flamengo quer entrar nessa era com uma empresa brasileira hiperpolêmica na sociedade e extremamente marcada por posicionamento forte. Ou quer esperar por marcas globais mais neutras? Essa é a discussão. E ninguém tem resposta pronta. O que existe neste momento é o seguinte quadro. Heng quer entrar. A proposta seria enorme. Parte da diretoria enxerga oportunidade. Parte teme desgaste gigante de imagem. Concorrentes já estão tentando se mexer com receio de perder espaço. O rumor sozinho já está provocando movimentações estratégicas. E isso não é pouca coisa. Agora, vamos para outra parte do impacto, as outras marcas.
Quando surge um patrocinador disposto a pagar muito acima do mercado, quem já está dentro do Flamengo começa a se preocupar. Por quê? Porque os valores aumentam. Os padrões sobem. A régua fica alta. As marcas que hoje pagam, por exemplo, 10 milhões ao ano, podem ter que pagar 20 ou 25 para continuar. E muitas não conseguem acompanhar. Isso pode gerar uma reestruturação completa no quadro de patrocinadores do Flamengo. Algumas marcas podem sair. Outras podem tentar renegociar para baixo. Outras podem querer expandir propriedade para competir com um novo patrocinador dominante. E o Flamengo, nesse cenário, vira palco de guerra comercial. Uma guerra que beneficia o clube financeiramente, mas que exige uma gestão muito mais afiada, muito mais firme, muito mais estruturada. E quando eu digo afiada, é afiada mesmo. Porque qualquer passo errado pode gerar desligamento de marcas importantes, pode gerar queda de receita em áreas paralelas, pode gerar ruído político e até desgaste interno de setores. Mas vamos aprofundar mais ainda. Porque se existe uma coisa que todo patrocinador global deseja hoje em um clube é associação internacional. E o Flamengo, com sua fanbase monstruosa, com sua força nas redes sociais, com seu alcance internacional crescente, é hoje a propriedade mais valiosa do futebol brasileiro e uma das mais valiosas das Américas. E Heng sabe disso. E um contrato pesado com o Flamengo colocaria a Van em um patamar de marca nacional com uma força global de exposição. Agora, vamos parar por um instante e fazer a pergunta mais importante: qual seria o impacto esportivo? Porque é isso que realmente importa no fim das contas. E a resposta é simples: gigantesco. Com um contrato master astronômico, o Flamengo poderia aumentar teto salarial, reforçar contratações estratégicas, acelerar renovações importantes, investir mais na base, expandir departamento de scout, financiar parte do estádio novo sem comprometer caixa, reforçar o departamento médico e científico, atrair jogadores internacionais de peso. Ou seja, o Flamengo não ficaria apenas mais rico, ficaria mais competitivo, mais forte, mais dominante. E esse é o grande ponto que seduz muitos dentro do clube, a chance de dar um salto de estrutura que colocaria o Flamengo num patamar acima de todos os rivais nacionais por anos. Mas aí voltamos para o dilema: vale aceitar o pacote completo? Vale assumir as polêmicas? Vale lidar com a divisão interna que isso criaria? É esse o debate que está acontecendo nos bastidores. Um debate silencioso, mas extremamente relevante. E tem outra coisa ainda: esse tipo de proposta pressiona a Adidas, pressiona a Nike, pressiona a Puma, pressiona todas as marcas esportivas. Porque um Flamengo com contrato master gigantesco automaticamente se torna um Flamengo capaz de exigir contratos de material esportivo ainda maiores. E isso pode ser parte do plano estratégico. Um patrocinador pesado entrando agora poderia abrir caminho para uma negociação ainda maior em 2025 e 2026. E, nação, se isso acontecer, o Flamengo ultrapassa qualquer projeção atual e se torna, oficialmente, o clube mais valioso do continente e um dos mais valiosos fora da Europa. Esse é o cenário. Pesado, complexo, real. E é por isso que a história tomou proporções enormes entre conselheiros. Porque não é uma proposta comum. Não é algo que se deixa de lado. Não é um detalhe. É algo que pode redefinir um ciclo inteiro. E agora, nação, eu preciso te dizer o seguinte: se essas conversas avançarem, a torcida vai precisar estar preparada. Preparada para debate. Preparada para divisão de opinião. Preparada para avaliar custo-benefício. Porque se o Flamengo decidir aceitar, vão ter os que amam e os que odeiam. E se o Flamengo decidir recusar, vão ter os que aplaudem e os que chamam de loucura. O fato é simples: um rumor como esse não aparece do nada. Não existe fumaça assim sem fogo. Alguém falou. Alguém escutou. Alguém repassou. E esse alguém está muito perto dos centros de decisão. E para fechar esse bloco gigante, o Flamengo está mais valorizado do que nunca. As marcas estão em disputa. O mercado está em ebulição. E o torcedor, como sempre, vai sentir tudo na pele. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você acha disso tudo. A gente se vê no próximo vídeo, nação. Saudações rubro-negras.